Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, amém? Amém. Vamos abrir a palavra? Com a ajuda do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. A gente lê... Eu tenho o livro de Efésios cantado. Aí, que lindo, hein? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 conta a nossa história, a história de quem já se encontrou com Jesus, não é? Olha só, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É muita riqueza, é muita bênção, não é? Vamos pedir a orientação do Espírito Santo para entender a palavra? Vamos? Senhor Deus e Pai, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus, amém. Sabe que essa oração que nós fizemos agora, foi a mesma oração que o apóstolo Paulo fez, aqui nesse mesmo capítulo. Ele ora e diz assim: eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês. Olha só, por que é necessário a gente orar pedindo a Deus para abrir os olhos do nosso coração? Para nós entendermos a grandiosidade do poder de Deus, a revelação. Porque se o Espírito Santo de Deus não abrir os olhos do nosso coração, a gente não vai enxergar. Enxergar o quê? Essa maravilha que nós temos aqui, que é a palavra de Deus. Os 3 primeiros versículos conta a nossa condição, a condição da pessoa sem Cristo. Qual a condição de uma pessoa sem Cristo? Pode notar que nos 3 primeiros versículos, os verbos são todos no passado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está escrevendo para quem já teve o encontro com Jesus Cristo, já foi alcançado pela graça de Deus, já foi convertido a Cristo. Porque uma pessoa que ainda não foi convertida a Cristo, você fala para ela, ela não consegue entender. Você fala para ela: nós vamos agora numa reunião, nós vamos num culto. Ela fala assim: quê? Pra quê? Não, nós vamos lá na irmã Iraci, lá, ela abriu lá, vai ter um culto, nós vamos louvar a Deus, vamos orar. Nossa, mas como assim? Por que? Mas precisa disso? Mas você acredita nisso? Que a pessoa, quando não tem
a iluminação do Espírito Santo, ela não consegue ver. Você já foi diferente. Você falou assim, nossa, está quase na hora. Eu vou, glória a Deus, aleluia. Vai ser bênção, vai ser bênção. Não posso chegar atrasado, vamos lá. Não é diferente? Porque quem tem os olhos iluminados pelo Espírito Santo, conhece e vê as maravilhas. Quais as maravilhas? Primeiro, entende quem nós somos. Os 3 primeiros versículos aqui, fala como que nós éramos antes de ter sido alcançado por Cristo. E como que nós éramos? Aqui, ó, vou descrever aqui, ó. Nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. Uma pessoa que não tem Cristo Jesus, porque Jesus diz, eu sou o quê? A vida. Quem não tem Jesus, não tem vida. Uma pessoa que não tem vida, está morta. Espiritualmente falando, ela está morta. E o morto, você pergunta para ele assim, você gosta de pudim? O que o morto vai responder? Hã? Se ele responder alguma coisa, você pode sair correndo. Né, Darli? É verdade. Porque o morto, ele não... Você vai... Tem uma pessoa morta, você pergunta para o morto assim, escuta, você torce para que time? Ele não pode responder. Ele está morto. E espiritualmente falando, uma pessoa morta não pode fazer nada, pode? Espiritualmente falando, ele não pode fazer uma oração. Ele não pode fazer uma adoração, porque ele está morto. Aqui está dizendo, olha... Ele vos deu vida, estando vós mortos dos nossos delitos e pecados. Então uma pessoa que está nos seus delitos e pecados, vivendo isso, ela está morta espiritualmente falando. Assim é, o apóstolo Paulo está dizendo, todos nós, ele está dizendo, também nós, que antes éramos mortos. Mas o que aconteceu conosco? Então nós tínhamos três forças que governavam a nossa vida antes de sermos alcançados pelo Espírito Santo. Nos 3 versículos aí, vocês estão com a Bíblia aberta aí? A Leide, é Leide, né? Leide, nos 3 primeiros versículos aí, fala como que era o nosso estado quando a gente era morto, espiritualmente falando. O que regia a vida e rege até hoje a vida de uma pessoa sem Cristo? 3 coisas terríveis aí. Está dizendo aí, ó, no versículo 2: nós andávamos segundo o curso desse mundo. Como assim andávamos segundo o curso deste mundo? Que mundo? Esse sistema mundano que quer destruir a vida do adolescente, que quer destruir a família, que quer fazer com que adolescente, o jovem usem drogas, tenha prostituição, impureza, pornografia, violência, que mais? Faz parte o curso deste mundo. O que mais faz parte do curso deste mundo? A onda. O curso é a moda, a onda. O que mais faz parte do curso desse mundo? A incredulidade, né? Que nem nas escolas, na faculdade. A incredulidade. Prega muito incredulidade. Meu neto era assim. Ele não, disse que não tinha fé, que não acreditava, porque aprendeu O curso deste mundo. lá na faculdade. Então, por incrível que pareça, aquele que está morto espiritualmente, o curso deste mundo envolve. Às vezes a pessoa tem até uma boa educação, mas espiritualmente falando, ela está morta. Qual que é o curso deste mundo? A incredulidade. É uma vida sem Deus, sem temor de Deus. Então, está dizendo aqui, ó, andávamos segundo o curso deste mundo. Mas agora, veja, é o verbo do passado. Eu não posso estar falando do presente de ninguém aqui, hein? Nós estamos falando coisa do passado. O curso deste mundo. A segunda coisa que acontecia conosco, está dizendo aqui, é o que? Olha, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Ai, ai, ai. Ele atuou em nós, o príncipe do ar, que é, aqui é a menção de uma potestade, um poder, o inimigo das nossas almas. Então antes a gente estava no curso deste mundo, e tinha sobre nós um governo de
um espírito que até hoje atua nos filhos da desobediência. Então nós, além do curso deste mundo, nós tínhamos um espírito que dominava a nossa vida e fazia com que nós fôssemos desobedientes às coisas de Deus. Nós éramos rebeldes às coisas de Deus. Esse espírito está dizendo aqui, até hoje atua em quem? Nos filhos da desobediência. Cega as pessoas, o entendimento. Você fala com a pessoa, ela é rebelde contra Deus. Você fala assim, vamos orar. Ela fala, aqui orar o quê? Olha, a palavra de Deus diz assim, mas eu não acredito. Então, essa rebeldia, diz aqui, faz parte dos filhos da desobediência. Mas Paulo está dizendo aqui, no passado. Ele está escrevendo para os crentes, está dizendo, no passado. Então, no passado tinha o curso deste mundo, o espírito da desobediência e mais uma coisa que ele fala aqui, ó. 3 coisas antes da pessoa ter Cristo. Está dizendo aqui, ó. E também as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Opa! A terceira coisa é que quando a pessoa não tem Cristo, ela anda segundo os próprios desejos dela, da carne, ou seja, os desejos, a inclinação da nossa natureza ruim. Então, deu na teia, a gente faz. A gente vive na natureza. Antes de ser espiritual, nós somos só naturais. O homem natural, como ele vive? Ele vive segundo os desejos do próprio coração dele, do próprio pensamento. Ele faz o que ele tem vontade. Não tem regra. Então, é natural para ele. Mentir é natural. Prostituir é natural. Ele diz, mas todo mundo faz. Então é natural. Porque ele anda segundo os próprios pensamentos. Mas todo mundo faz. Todo mundo gosta disso. Então, quantas pessoas são viciadas em bebidas alcoólicas, em drogas? Mas é natural. É natural. É esse o problema. O homem natural. Ele ainda não é o quê? Espiritual. O homem só natural, o ser humano só natural, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele anda segundo o curso deste mundo, ele anda conforme o espírito da desobediência, e ele anda segundo as inclinações da sua carne. Terrível. Terrível. Mas diz o apóstolo Paulo, isso é antes. Aí fala assim, mas e hoje? Para aqueles que têm o... Aí aqui, ó, versículo 4. Mas Deus, pronto, agora sim. Essa expressão no português é muito importante. Na língua portuguesa existe a chamada conjunção adversativa. O que é a conjunção adversativa? Eu já deixei de ir na escola tem muitos anos, mas eu aprendi. Adversativa. Mas, porém, todavia, entretanto. São expressões que a gente usa na nossa língua, são chamadas de adversativa. O que significa? Significa agora algo contrário àquilo que estava falando. Por exemplo, eu estou sadio, porém estou fazendo um tratamento sério. Eu estou sadio agora, porém eu estou em tratamento. Eu estou bem hoje, porém eu estou fazendo um tratamento de saúde. Esse porém significa contrário àquilo que eu falei. Ou seja, adversativa. Uma ideia agora contrária. Então como que nós éramos? Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os nossos próprios pensamentos e um espírito de rebeldia. E como que nós estávamos? Mortos. Espiritualmente falando, mortos espiritualmente. Aí agora então, bom, agora alguma coisa tem que acontecer. Uma adversativa tem que acontecer. E o que acontece? Está no versículo 4, olha aí, começa assim, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o que Ele fez? Nos deu vida. Nos deu vida com Cristo. Então nós éramos mortos, mas Deus nos deu vida. Isso é maravilhoso.
Então agora, quem tem Cristo está o quê? Vivo. Glória a Deus. Está vivo espiritualmente. Ele não anda mais segundo o curso deste mundo. Ele não anda mais segundo os seus próprios pensamentos e vontade. E ele não tem mais um espírito de desobediência que governa a vida dele. Eu posso ouvir assim, glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque isso é maravilhoso. Cristo ressuscitou e agora nós ressuscitamos com Ele. Mas como que foi isso? Se a gente estava morto, o que a gente fez? Nada. Ele fez tudo. Está dizendo aqui, ó, vocês estavam mortos, mas Deus, por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor, deu vida para vocês. Então agora nós, ressuscitei. Agora eu estou vivo. E nós precisamos entender isso. Por isso que nós existimos, para fazer Jesus conhecido. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, o Espírito Santo abre os olhos do coração de uma pessoa, e ela fala assim, mas então, eu preciso de vida. Ela fala, eu quero vida. E o Espírito Santo de Deus então abre os olhos do coração dessa pessoa. E espiritualmente o que acontece com ela? Ela ressuscita. A hora que ela ressuscita, que ela agora tem vida, ela diz, não, mas como que eu estava enganado. Havia um espírito de desobediência em mim. Eu andava segundo a moda, o curso deste mundo. Eu andava segundo o meu próprio pensamento, os meus desejos. Andava, vivia, fazendo o que eu queria, minha carne pedia. Como eu estava cego. Mas agora, pela graça de Deus, eu estou vendo tudo. Essa é a obra do Espírito Santo. Por isso que está dizendo aqui, mas qual que é o propósito de Deus, pastor? Por que Deus fez isso? Está dizendo aqui, por causa do seu grande amor e misericórdia. Mas para quê? Para agora eu virar para os outros assim, eu sou salvo, você não é, minha religião é boa. Não, o propósito de Deus não é para aparecer no nosso coração arrogância, não. Não é para parecer arrogância. Qual que é o propósito de Deus então? Está dizendo aqui, ó. Para mostrar, versículo número 7, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza dele. Então ele fez isso para a própria glória dele. Para mostrar, é como se nós fôssemos um troféu do Senhor. Ele vai mostrar, para que o nome dele seja glorificado, ele vai mostrar esse mistério maravilhoso da salvação em Cristo. Então nós somos, como está dizendo aqui, feitura de Deus. Sabe o que é feitura de Deus? Aqui essa palavra feitura no grego, porque a Bíblia Sagrada do Novo Testamento foi escrita em grego, o Velho Testamento em hebraico. No grego, essa palavra aqui, nós somos feitos feitura de Deus, a palavra grega é poema. De onde vem a palavra portuguesa poema? Você sabe o que é um poema? É uma obra de arte. Tem livros de poemas. Poetas escrevem as suas poesias, os seus poemas. Poema é uma palavra grega, trazida do grego para o português. E nós sabemos o que é um poema, todos nós sabemos. Poema, pastor, é um negócio lindo. A gente lê e fala assim, mas que coisa linda, reflete tanta coisa boa. Aqui está dizendo que Deus fez de nós um poema. Nós somos um poema de Deus. Ele está trabalhando e nós fez de nós somos feitura dele, um poema dele. E ele vai mostrar esse poema um dia
agora em comunhão, e o nome dele vai ser glorificado por toda a terra, quando vê o poema que ele escreveu, a obra que ele fez. E qual foi a obra que ele fez? Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Ele nos tirou da morte e nos deu vida. Então agora nós somos um poema de Deus. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida, para esse poema ser cada dia um poema lindo, que glorifique o nome do Senhor. Pastor, qual que é o projeto de Deus para nós? Comunhão. Por que Deus fez tudo isso, pastor? Para ter comunhão. Porque morte, o que significa morte? O que significa morte? Quando uma pessoa fala, fulano morreu, o que é isso? Morreu, o que é? Você chega lá, o fulano está no caixão, o corpo dele está lá, aí você fala, fulano, ele responde? Não. Mas ele está ali, cadê ele? Como acabou, gente? Ele não está ali no caixão, arrumadinho, bonito, às vezes até de paletó e gravata? Cadê ele? Aí fala, não, ele morreu. Mas o que morreu? Morreu separou. É separação. Morte é separação da parte material, física, da parte imaterial, espiritual. Por isso que morreu, Mas por que vamos falar assim? Morreu, acabou. Não, acabou a vida dele, a existência não. O que é maior, a vida ou a existência? A existência. A pessoa pode terminar a vida aqui. A vida tem fim, a existência não. O ser humano é eterno. Você jamais vai deixar de existir. Você vai deixar de viver aqui, mas deixar de existir não. Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Quanto tempo leva a nossa vida aqui? Mais ou menos. O máximo? 100. Quem está mais velho fala assim, 120. 120. Mas você conhece alguém que morreu com 120? Vamos colocar 100, tá bom? 100, tá bom? Agora, o que é 100 anos perto de uma eternidade? Por isso que Deus, na sua graça e misericórdia, nos dá a oportunidade. Quando eu fui alcançado com o Evangelho da graça de Deus, eu tinha aquela idade lá, ó. Mas eu já estava, segundo o curso deste mundo, debaixo de um espírito de rebeldia, e andando segundo as inclinações da minha carne e segundo os meus pensamentos. Um adolescente. Quando eu ouvi, como vocês estão ouvindo hoje, o Evangelho, a palavra de Deus, os olhos do meu coração se abriram, e eu era um adolescente. O Espírito Santo falou no meu coração, e eu entendi que eu estava andando segundo o curso deste mundo, debaixo de um espírito de rebeldia, e andando segundo meus próprios desejos. Estava morto, espiritualmente falando. Jogava bola, andava de bicicleta, ia passear, mas morto. Um defunto ambulante, espiritualmente falando. Entendeu? Espiritualmente falando. Até que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, me deu vida. E aí eu comecei a viver. Por que Deus fez isso? Para ter comunhão. Por isso que a palavra de Deus, nós chamamos Deus de quê? Pai. Pai. Por isso que nós chamamos uns aos outros de quê? Irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós fazemos parte da família de Deus. Tudo que Deus fez por nós foi para que nós tivéssemos uma família.
Lembra da parábola do filho pródigo? O menino falou lá pro pai dele assim: me dá aí minha parte da herança aí que eu vou embora. Eu vou embora. O pai dele estava vivo. A herança a gente pega quando o pai morre, ué, que isso? É como se você estivesse falando pro pai dele assim: já que o senhor não morre mesmo, ô velho, já que você não morre mesmo, me dá aí o que é meu. Isso é espírito de rebeldia. É andar segundo o curso deste mundo. É andar segundo os próprios pensamentos. O pai pegou e falou assim: tá aqui, meu filho, sua herança, que eu ia dar para você quando eu morresse. Você ia tomar posse disso, mas você já quer, tá aqui, ó. Ele foi embora. Andar segundo o curso deste mundo, debaixo do espírito da rebeldia e fazendo o que desejava. Tinha grana. Chegou uma hora: amigo, me dá aí. Não, não tem não. Não, vai trabalhar. Ô, me dá um emprego. Não tem não. Aí alguém falou assim: você quer cuidar dos porcos lá em casa? Ele foi cuidar dos porcos. E foi comer a comida que davam para os porcos. O que você acha disso? Nojento ou não é? Até que os olhos do coração dele foram abertos. Por quem? Porque ele estava morto. Mas a graça de Deus. Ele falou assim: mas que isso? Quantos empregados lá na casa do meu pai tem pão com fartura? Eu vou levantar e vou lá e falar: pai, eu pequei, o senhor me perdoa. Em algum momento da vida dele ele deixou de ser filho? Não. Quando o pai o viu, o pai chamou ele de quê? Meu filho. Meu filho. E aí o que esse pai quis fazer? Comunhão. Bem, meu filho, você estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado, foi achado. Vem para a casa do pai. E aí o que o pai fez? Deu uma festa. Porque o pai gosta de comunhão. Por que Deus fala conosco e nessa noite nos chama para entender que nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos? Por que ele faz? Ele quer que a gente entenda isso, para ter comunhão. Por isso que na igreja tem Santa Ceia. Não é para dar pão para o povo comer e ficar... Não dá um pedacinho de pão daquele tamanho. Um cara do meu tamanho vai matar a fome? Não é para isso. É para significar que a gente tem o quê? Comunhão com o Pai. Por isso que é importante uma pessoa professar a fé, participar de Santa Ceia, na denominação que ele quiser, junto com os irmãos que ele escolher. Mas isso é importante fazer. É importantíssimo. Para expressar que ele faz parte da casa do Pai, que ele tem comunhão. Lembra o que Judas Iscariotes fez quando o Senhor Jesus ia partir o pão? Quem já leu? O que ele fez? O que Judas, o traidor, fez quando Jesus foi partir o pão? Ele levantou e saiu. Pode ler na palavra. O Senhor Jesus reuniu lá no cenáculo com os discípulos e falou para eles: minha alma está profundamente triste. E explicou para eles o que ia acontecer. Aí ele falou assim: um de vocês aqui, que molha o pão comigo aqui, me traiu. Aí um ficou olhando para o outro, falou: mas que isso, Senhor? Aí virou para Judas e falou assim: o que você tem que fazer, faz agora. Muitos pensavam assim: ele está falando para ele ir comprar pão lá no supermercado. Lá no supermercado real, aquele lá. Mas não, ele levantou e saiu. Ele não era para fazer alguma coisa, é porque não consegue ter comunhão com o Pai. Quem está morto espiritualmente não quer saber. Você fala para ele: meu filho, minha filha, meu parente. Ele não quer saber, porque o espírito de rebeldia ainda está nele. O que ele tem que fazer? Senhor, desvenda os olhos do coração dele. Porque se o Senhor não tirar as escamas dos olhos, ele nunca vai crer.
Ele pode ser até um religioso, mas ele nunca vai ter comunhão com o Pai. Por isso que ele não prega religião. Porque uma pessoa pode ser religiosa e ser cega, espiritualmente falando. Palavra de Deus, amém? Amém. Como que nós éramos, o que aconteceu conosco e o que virá. A glória de Deus na revelação. A Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou o que nós haveremos de ser. Ué, vou repetir, pensa. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou o que haveremos de ser. Mas como assim, pastor? Já é maravilhoso ser filho de Deus. Agora você está dizendo que ainda não se revelou o que nós haveremos de ser? A palavra de Deus é que diz. Porque a Bíblia Sagrada diz que na volta do Senhor Jesus, quando Ele nos apresentar como um troféu da glória dEle, nós seremos igual a Jesus Cristo. O nosso corpo ressurreto. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou o que nós seremos, não. Imagina nós na glória de Deus. Como que nós vamos ser? O que significa ser parecido com Jesus? Não sabemos. Se já é maravilhoso ser filho, imagina, está dizendo aqui que nos séculos vindouros, e João vai dizer, nós seremos, ainda se revelará o que nós haveremos de ser. Oh Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou repetir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração dos homens o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você nem imagina, não tem nem jeito de imaginar. Nós jamais imaginamos. Eu falo assim, pastor, vou pensar numa coisa maravilhosa. É nada, perto do que vai ser. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmão? Amém. Como que nós éramos, o que aconteceu e o que virá. A glória de Deus. Então hoje a gente não vive como morto, a gente tem que viver como vivo. Nada de andar segundo o curso deste mundo, senão não vai dar certo. Nossa vida vai ser feia demais se a gente andar segundo o curso desse mundo. Pastor, o senhor falou assim que o nosso corpo se acaba, né? O espírito não morre, né? Não. Não, então, aí tem gente que fala que o nosso espírito fica. Porque tem gente que fala assim, você morre, uns falam assim, vai ficar dormindo. O outro vai trabalhar no hospital. O outro vai ficar de planeta para planeta. Eu tinha vontade de saber realmente. Então o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que quando nós morremos, usa outro ensinamento na língua portuguesa. Você sabe o que é eufemismo? Eufemismo é assim, quando a gente usa uma palavra para diminuir o efeito dela. Por exemplo, ao invés de eu falar assim para você, o fulano morreu, eu falo assim para você, o fulano dormiu no Senhor. Você entendeu o que eu falei, né? Você sabe que ele morreu. Isso é um eufemismo, não significa dormir assim, ó. Não, é um eufemismo. É uma forma de a gente abrandar a palavra, para mostrar que se ele está dormindo, ele está bem. Mas a alma não dorme, a alma não morre. A palavra de Deus diz que não. A alma, o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então quando o Senhor Jesus diz para aquele homem que foi crucificado com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quando um crente em Cristo Jesus morre, ele já vai direto para a presença do Senhor. Aí você fala assim, mas e o corpo dele? O corpo dele vai para o pó, porque veio do pó, e vai aguardar a ressurreição. Para que aí sim, quando ele houver a ressurreição, diz a palavra de Deus, no abrir e fechar de olhos,
Os mortos ressuscitarão primeiro na vinda do Senhor Jesus, e nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados, e nós receberemos um corpo chamado um corpo incorruptível, um corpo igualzinho àquele do Senhor Jesus após a ressurreição. Então, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então esse corpo aqui, ele é corruptível. A hora que joga lá, ele vai se desfazer, vai virar pó. Uns vira pó antes de colocar lá, já manda virar pó antes. Vira pó. Quando o Senhor Jesus voltar, nós que estivermos com Ele, a chamada igreja triunfante, aqueles que morreram em Cristo, virão com Jesus. E haverá a ressurreição dos mortos. Esses que estão com o Senhor Jesus virão e vão receber um novo corpo. E nós, se estivermos vivos, também receberemos o mesmo corpo e estaremos para sempre com o Senhor. O senhor falou que a gente vira pó. Aí eu comento com meus filhos assim: quando eu morrer, eu quero que vocês me cremam, não me enterrem. Ah, mãe, mas é pecado. Isso é pecado. Não é pecado, não. Vai virar pó de todo jeito, queimado ou não. Aí eu procuro saber. Você pode falar para eles assim: ó, vocês podem, faz o que eu estou falando para vocês e pronto. Obedeçam. 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 Pode não. Você escolhe o jeito que você quer. Vai virar pó a mesma coisa. E esse corpo, desse jeito, nunca mais. Esse corpo corruptível, nunca mais. O corpo incorruptível não tem doença. Ele não tem limitação. Ele não perde a identidade dele. Você nunca deixará de ser você. Você não vai morrer e depois reencarnar numa criancinha que nasceu. Isso não é ensinamento da palavra. A palavra diz assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Então a pessoa morre, não fica reencarnando até ficar perfeito. Não, porque não tem salvação. Você pode reencarnar 300 vezes que você não vai ser salvo através disso. Só Jesus Cristo salva. Eu falei isso para ela, ela falou assim: ah, eu também tinha vontade de saber. Então já vou Pronto, pergunta. Se eu souber, à luz da palavra de Deus, eu respondo. Se eu não souber, eu fico caladinho. Mas a palavra de Deus ensina isso que eu falei para você. Por isso que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo diz assim: olha, para mim o viver é Cristo, e o morrer não é desespero. O morrer é ganho para quem tem Jesus. Para quem tem Jesus é uma festa. Para quem não tem Jesus é um desespero. Porque ele não deixa de existir. Nós existiremos para sempre. Ou longe de Deus, ou perto de Deus. A vida não, a vida ela é curta. Máximo 100 anos. Mas a existência é eterna. Imagina nós eternamente com o Senhor. Nós que antes estávamos mortos, mas agora fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu vida. E agora nós temos comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. Isso é maravilhoso. É por isso que ainda que a gente tenha lutas e dificuldades, a gente sempre glorifica o nome de Deus. Porque não há nada, não há uma luta nesse mundo, não há uma tribulação nesse mundo que compara com o que nós recebemos de Cristo. Ah, pastor, eu estou triste. Ah, vai passar. Ah, eu vou morrer. Bom para você, ué. Você tem Jesus bom, ué. Então eu quero que Deus me cure. Beleza, amém, não tem problema nenhum, glória a Deus. A pergunta que eu faço para você: você quer que Deus te cure para quê? Depende da sua resposta. O apóstolo Paulo falou assim: não, eu quero viver porque eu quero fazer Jesus conhecido, eu preciso fazer a obra de Deus. Agora você fala: não, eu quero viver porque eu preciso divertir mais. Ah, é? Mas não estou entendendo não, é motivo da sua vida não. A gente vive é para a glória de Deus. Não, eu quero viver mais porque eu preciso comprar minha casa ainda. Eu ainda nem comprei meu carro. Ah, você quer viver para isso? Você está trocando estar com Cristo por causa de uma coisa daqui? Tem alguma coisa errada, você concorda que tem alguma coisa errada? O crente em Cristo Jesus, ele quer viver logo, não tem problema, mas ele quer viver para a glória de Deus.
E ele tem uma paz no coração, que se ele morrer, ele estará para sempre com o Senhor. Não é bom isso? Pensa então, pensa na palavra de Deus. Deus abençoa.